A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. A escola dominical perdeu sua utilidade? Em outras denominações e mesmo dentro de algumas de nossas igrejas, a escola dominical caiu em tempos difíceis. A maioria das igrejas em crescimento são igrejas fortes em escola dominical. Quando os pastores dessas igrejas em crescimento são questionados sobre seus principais ministérios de crescimento, eles repetidamente apontam para a escola dominical como um elemento importante, essencial. Por que a escola dominical é tão importante para o crescimento? É o que estudaremos nessa última lição desse trimestre. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola dominical e estamos hoje no último estudo da escola dominical do primeiro trimestre das lições bíblicas da classe dos adultos, que teve o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista é o pastor Douglas Batista. A lição de hoje é a lição 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. O textuário nos diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. A verdade prática nos diz assim: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 16. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer aos novos inscritos que estão nos dando um voto de confiança em nosso trabalho. E você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro. A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Subtópico 1, o currículo adotado. A escola dominical é, por excelência, ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são as lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino e aprendizagem. O currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Em vista disso, as doutrinas bíblicas produzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da igreja e atua como antídoto contra as heresias. As escolas dominicais oferecem educação cristã para pessoas de todas as faixas etárias e servem como uma plataforma para as pessoas se unirem por uma causa nobre comum. Todo o corpo da teoria educacional cristã repousa no reconhecimento de que toda verdade é Deus. Ele é o Deus da verdade. Seu Filho é o Senhor da verdade. Seu Espírito é da verdade. Toda a verdade discernida ou não pelo homem nasce de uma única fonte e, portanto, consiste como um todo harmonioso. Consequentemente, a autorrevelação escrita por Deus é o ponto de partida de toda a razão na apuração e o guia para toda a interpretação da realidade. Nenhum conceito pode ser
pode ser verdade que conflita com as declarações da Escritura. Por outro lado, nenhuma inverdade é um apoio legítimo à revelação divina ou tem qualquer lugar no ministério da verdade espiritual. Subtópico 2, a prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. A escola dominical terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestam o novo nascimento e o crescimento espiritual. Pedagogia é a disciplina de estudo relacionada ao campo da educação e métodos de ensino. A palavra é derivada de uma palavra grega, para literar uma criança, que por sua vez foi tirada de padaigos, o professor de meninos. Na cultura greco-romana, um pedagogos era um escravo responsável pela educação dos meninos. Pedagogos é mencionado 3 vezes na Bíblia. Nesses versos, a palavra é traduzida como tutor, guardião ou professor. A lei, ela foi nossa pedagogia, nosso pedagogo para nos levar a Cristo. Na escola dominical, os métodos de ensino, eles são escolhidos também por sua reflexão do exemplo de Deus, com a garantia de que os métodos de Deus são os mais eficazes no cumprimento de sua vontade. A metodologia cristã, naturalmente, rejeita qualquer método contrário aos princípios das Escrituras Sagradas. O educador cristão encontra um mandado bíblico para uma ampla diversidade de métodos educacionais. Em seu ensinamento, Cristo, o mestre professor, usou uma incrível variedade de métodos e materiais. Bom, no Antigo Testamento, Deus ensinou o homem através de uma diversidade de meios também. No Jardim do Éden, ele usou uma árvore para ensinar Adão. No dilúvio, ele usou o arco-íris para informar ao mundo que ele não destruirá novamente a terra pela água. Todo o tabernáculo foi uma lição de objetos proféticos estabelecendo a pessoa e a obra de seu Filho, Jesus Cristo. As parábolas, por exemplo, exigiam uma busca mental por parte dos discípulos antes que suas verdades fossem totalmente reveladas. O que é aprendido ao custo do esforço não é logo esquecido, e Deus se deleita em abençoar aqueles que são zelosos pelo conhecimento dele. Subtópico 3, o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Assim, no propósito de cumprir seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja, que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas, não é influenciada pelo erro, mas estabelece um padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Como é o propósito da educação cristã desenvolver o homem redimido à imagem de Deus, os educadores cristãos devem apontar os alunos para o original dessa imagem, o próprio Deus. Os alunos conhecem Deus
estudando sua revelação de si mesmo em suas palavras, em sua palavra e em suas obras. Destes, o mais plenamente revelador de Deus é sua palavra e, portanto, a Bíblia é o centro do currículo escolar cristão. A Bíblia não é apenas o assunto mais importante, mas também a fonte dos princípios que determinam os outros assuntos e a forma como são ensinados. A apresentação da verdade bíblica não se limita, portanto, a um único segmento do currículo, o estudo da Bíblia, mas é difundida ao longo do ensino de todas as disciplinas. O conhecimento do professor sobre as Escrituras controla sua seleção e interpretação dos materiais e determina toda a sua perspectiva sobre o assunto. As Escrituras possuem esse status privilegiado no currículo, pois são os principais meios de transmitir o conhecimento de Deus. A escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Escrituras, das Sagradas Escrituras, portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Tópico 2. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Subtópico 1. Conceito da educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No contexto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, que com o sentido de instrução. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. No caso de adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. O que é a educação cristã? Embora o termo educação cristã não ocorra na Bíblia, a Bíblia fala da instrução moral e espiritual dos crentes em geral e das crianças em particular. Ele valoriza muito o conhecimento tanto de Deus quanto de suas obras. Descreve os frutos morais e espirituais desses conhecimentos e define seu propósito final. A Bíblia deixa claro que a educação deve começar em casa. Torna os pais responsáveis por seus filhos e os cobra com uma tarefa educativa. O eterno Criador de todas as coisas existia antes do homem e existe independentemente do homem. Deus, no entanto, revelou-se ao homem falando através de sua palavra, a inerrante, divinamente inspirada e preservada, 66 livros do Antigo e Novo Testamento. Suas obras, sua autorrevelação é a substância da crença cristã. O que chamamos de cristianismo bíblico é um sistema das verdades básicas que Deus revelou. Subtópico 2, objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Trata-se de uma ordenação proclamadora e de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha uma excelência, o papel de agência educadora, porque a evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatiza que são três os principais objetivos da educação cristã. A. Ganhar almas para Jesus. B. Desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. E C. Treinar os cristãos para o serviço do Mestre. Deuteronômio capítulo 31, versículo 12, diz assim: Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas,
para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenhais cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Esse versículo reflete os quatro braços distintos do ministério da escola dominical. A escola dominical é o braço do alcance da igreja que atinge pessoas de todas as idades para Cristo. Note que aqueles que se reúnem são pais, mães ou filhos e os visitantes. A maioria dos membros da igreja tem alguém dentro de sua esfera de convivência que é um estranho para a igreja e poderia ser reunido nela. A escola dominical é o braço de ensino da igreja. Ensinar significa orientar as atividades de aprendizagem que atendam às necessidades humanas. O versículo de Deuteronômio expressa que passam pelas palavras que eles podem ouvir. O objetivo final do ensino é que eles possam aprender. A escola dominical é o braço vencedor da igreja, que ganha as pessoas para Cristo também. Vencer envolve comunicar o evangelho de forma compreensível e motivar uma pessoa a responder a Cristo. A expressão do Antigo Testamento, tema ao Senhor, significa trazer uma pessoa à confiança reverencial de Deus. Era um conceito de salvação. Hoje, podemos descrever uma pessoa que teme o Senhor como uma pessoa que recebe Cristo ou confia no Senhor para a salvação. O Novo Testamento indica que as responsabilidades da igreja incluem edificação, bem como evangelismo. A apresentação bíblica da igreja como um corpo, um organismo que cresce e amadurece, implica numa função de ensino para esta instituição. Finalmente, a escola dominical é o braço da igreja que presta cuidados espirituais a todos os membros. Um objetivo de cada escola dominical é cuidar espiritualmente das pessoas para que elas observem cuidadosamente todas as palavras da lei. Algumas pessoas chamam isso de nutrição, outros chamam isso de amadurecimento. Resumindo, a escola dominical é o braço que alcança, ensina, ganha e cuida da igreja. Subtópico 3, a capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado, quer dizer, dedicado, apurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do contexto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Além disso, o reconhecimento do dom do ensino pelo Novo Testamento assume a necessidade de ensinar nas igrejas. Tiago, capítulo 1, versículo 22, nos diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É ensinar aos crentes como viver como crentes, ou seja, como amar a Deus com toda a sua mente, sua alma, sua força, seu coração e amar o próximo como eles mesmos. Isso significa que a educação cristã ensina o que Deus exige deles e o que Ele deu por eles. Sua vida, ensinar os crentes a viver todas as partes de suas vidas, seja seu tempo familiar, seu tempo de lazer, seu trabalho, seus pensamentos e suas atitudes em submissão a Deus e à glória de Deus, reconhecendo que todas essas coisas são dons dele. É através da vida para a glória de Deus que somos capazes de desfrutar de Deus para sempre. O Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi, nosso grande mestre, nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução
na palavra de Deus. Subtópico 3, é preciso ler a Bíblia diariamente. Subtópico 1, a leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo, tem uma correlação, né, com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado à disciplina e por isso todo autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Se o seu médico lhe prescrever um medicamento para usar diariamente para a sua saúde, você usaria ou simplesmente negligenciaria? A Bíblia é como um medicamento prescrito por Deus para usarmos diariamente para um crescimento espiritual saudável. Não basta apenas ler a Bíblia, você deve ler a Bíblia diariamente. A palavra de Deus não é apenas um livro comum que você deve ler ocasionalmente, é a palavra de Deus que você precisa ler e digerir diariamente para guiá-lo. Ao definir sua lista de prioridades, a leitura da Bíblia deve ser definida no mais alto, porque é o único livro que pode equipá-lo diariamente, lhe dar forças ao contrário de outros livros. Existem diferentes guias bíblicos e planos que você pode usar para ler a Bíblia diariamente. Graças à tecnologia e internet, você pode até ler a Bíblia online e em diferentes guias bíblicos online que você pode usar. Escolha a melhor maneira e horário de ler a Bíblia diariamente. Nunca escolha horários em que você esteja cansado ou com sono. Acredite, não é o diabo, é seu corpo que está querendo repousar. Você pode ler a Bíblia diariamente, em qualquer lugar, à sua própria conveniência e de acordo com o plano que lhe servir melhor. Subtópico 2, a leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque o discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo e o torna a torná-lo parecido com Cristo. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 2. Tu, portanto, meu filho, seja forte na graça que está em Cristo Jesus, e as coisas que você já ouviu falar de mim entre muitas testemunhas, o mesmo compromete-se com homens fiéis que serão capazes de ensinar aos outros também. O apóstolo Paulo fala com Timóteo, seu filho na fé, sobre as coisas que lhe foram entregues. E nessa passagem encontramos objetivos adequados a considerar para a educação cristã. A Bíblia nos ajuda a ficar longe de falsos mestres que ensinam doutrinas demoníacas. Não só a Bíblia nos adverte sobre esses falsos mestres, mas nos dá uma descrição do que eles farão. A Bíblia também nos diz que devemos ficar longe de falsos mestres. Se você não sabe o que contém na Bíblia, você pode ser facilmente conduzido por falsos mestres. A Bíblia irá guiá-lo sobre como você deve viver sua vida. Sem a Bíblia, você não pode saber como viver sua vida de acordo com os padrões de Deus. Ser ignorante não ajudará a seu caso no dia do julgamento. E é por isso que está escrito: meu povo é destruído por falta de conhecimento.
sem saber como você deve viver sua vida, você está espiritualmente caminhando na escuridão. Quando você é cego, você pode facilmente cair em um poço que é o inferno. Subtópico 3, a leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem o culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático e indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé que expressa a ortodoxia pentecostal. Planos diários de leitura da Bíblia, a parte livros de autores individuais, motivacionais. Essa leitura devocional é muitas vezes, se não todas, composta de pensamentos de outra pessoa sobre o que a Bíblia diz. E embora não haja nada de errado, irmãos, ler comentário, você tem que ter cuidado para não estar lendo mais observações sobre a Bíblia do que é a Bíblia real. O estudo bíblico é apenas isso, estudo da Bíblia. O estudo consiste em tempo investido, notas escritas, escrituras comparadas e conclusões tiradas. Não é algo que você possa fazer profundamente em 5 minutos por dia. Também considero como uma habilidade praticar e melhorar. Pode parecer estranho no início, mas à medida que você se acostuma mais com o processo e como o Espírito Santo te guia, o estudo bíblico fortalecerá seus músculos espirituais e se tornará mais forte e mais forte com o passar do tempo. Quem deseja ter Jesus como um mestre precisa se portar como um disciplinado aluno. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. Conclusão da revista: a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A Bíblia, seus principais objetivos são ganhar a alma, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia! O rei Davi exortou seu filho: "E tu, Salomão, meu filho, conheça o Deus de seu pai e sirva-o com um coração perfeito e com uma mente disposta." Como Davi deve ter entendido perfeitamente que a educação do filho de Deus deve incluir tanto o conhecimento de Deus quanto a preparação para exercer esse conhecimento a serviço. Assim, na educação cristã, os alunos são ensinados a conhecer Deus e imitá-lo em seu caráter e em suas obras. E chegamos ao final de mais um trimestre. Espero que tenha sido de grande proveito a você e a seus alunos. Deus abençoe vocês e seu ministério, querendo o Senhor. Se Jesus não voltar, estarei aqui de volta para mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.